Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos numa noite hoje muito especial, a noite em que celebramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A história da humanidade mudou quando Jesus veio ao mundo. A história da humanidade foi dividida ao meio com a chegada do nosso Salvador entre antes de Jesus e depois de Jesus. E assim a humanidade tem contado o seu tempo, porque o nascimento de Jesus é um evento cósmico, é um acontecimento não apenas histórico, mas universal, em que marca a chegada da nossa redenção, da nossa salvação. E nós temos motivos para celebrar. E eu espero que nesta noite, você aí, se você estiver reunido com a sua família, se você estiver sozinho, se você estiver isolado por causa da Covid-19, enfim, não importa onde você esteja, nós sabemos que podemos celebrar o Natal, porque o Natal é celebrado com aquele que nos acolheu, com aquele que veio ao mundo, Deus Emanuel, o Deus conosco. Então sim, nós temos motivos para celebrar, que nem a pandemia é capaz de roubar essa alegria dos nossos corações. Eu espero que essa noite continue sendo, como há 2000 anos já aproximadamente, sendo uma noite especial em que Deus fale ao seu coração e você celebre a vida, a nova vida, a chegada do nosso Salvador. Que Deus te abençoe.
quero compartilhar com os irmãos nessa noite o texto de Lucas, capítulo de número 2, versos 6 e 7, que diz assim: Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nessa época, José e Maria foram até Belém da Judéia para o recenseamento, porque José era descendente de Davi e havia a contagem do povo para ser realizada. José vai com Maria, sai da Galiléia e vai para Belém. Chegando lá, eles não encontram um lugar. Chega a hora de Maria dar à luz e eles não encontram um lugar que pudesse acolhê-los. Então eles vão para um lugar onde provavelmente havia animais. E o texto diz que quando completou-se a hora, chegou o tempo, ela deu à luz um filho, enfaixou e o colocou, deitou numa manjedoura. E Lucas registra porque não havia lugar para eles na hospedaria. Na verdade, desde o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os eventos que aconteceram naquela noite, naquele tempo, já refletiam a vinda dele como um todo. O apóstolo João, no capítulo de número 1 do Evangelho, ele diz que Jesus veio para aqueles que eram dele, para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. Desde o nascimento, Jesus foi uma pessoa rejeitada. E isso não é apenas um evento histórico, mas é uma mensagem de Deus que chega para nós mostrando de que em todo o tempo, em toda a vida de Jesus, ele foi rejeitado, cumprindo aquilo que o profeta Isaías, no capítulo de número 53, já havia predito, que ele seria rejeitado, homem de dores e que sabe o que é padecer. Então, naquela noite do nascimento, ele não encontra um lugar em que ele pudesse ser recebido. Jesus também, ele não foi recebido num palácio, ele não foi recebido numa casa, num hotel, mas ele foi recebido num lugar, ele encontrou lugar singelo, num lugar humilde. Isso mostra para nós a mensagem da graça do nosso Deus, que veio e foi recebido por aqueles que não procuravam por ele, né? Por aqueles que não esperavam um Salvador. E assim revela a mensagem da graça de Deus não apenas para os judeus, mas para os gentios, que são pessoas de todas as línguas, raças, povos e nações. Aquilo que o próprio livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 9, ensina, que o povo de Deus é composto por pessoas de todas as nações, de todas as raças, de todas as etnias, de todos os idiomas. E isso naquela noite, quando Jesus veio ao mundo e que ele não acha lugar, e esse texto nos passa essa mensagem. Ainda hoje Jesus é rejeitado por muitas pessoas. Noite em que celebramos o Natal, e muitas pessoas celebram a festa de Natal, mas não celebram a mensagem do Natal. Eu não sei como você celebra essa noite, eu não sei como você se relaciona com aquele que veio ao mundo para a nossa salvação. Mas é possível que muitas pessoas ainda nesta noite celebrem a festa, mas não celebrem aquele que é o motivo da festa. E continuam ainda em seus corações rejeitando, assim como Jesus foi rejeitado na noite do seu próprio nascimento, em toda a sua vida. No seu ministério, quando ele inicia o ministério com 30 anos, Lucas também registra essa fase do início do ministério do Senhor Jesus. Com 30 anos ele começa a pregar a mensagem da salvação, a mensagem do reino de Deus, e as pessoas não acolheram a sua mensagem, não acolheram a pessoa dele, aquilo que ele veio fazer, e não o acolheram como Senhor, não acolheram como seu Salvador. Nessa noite em que lembramos dos abraços, em que celebramos o afeto, em que celebramos o amor, e que tudo fica mais belo, por que podemos fazer isso? Por causa dessa mensagem, daquele que mesmo não tendo sido acolhido, nos acolheu de braços abertos. Jesus, ele veio e abraçou o mundo com o seu amor, e a própria palavra de Deus nos ensina isso, que tendo amado os seus, amou-os até o fim. Isso o Evangelho de João, no capítulo de número 13, nos ensina isso. E eu quero olhar para esse texto e pensar nesse Natal como o Natal do abraço, o Natal em que nós somos chamados a abraçar e a acolher uns aos outros.
no momento em que o mundo experimenta uma mensagem de redenção, a lembrança de que Deus veio ao mundo nos acolher, nós que estávamos distantes dele, nós que estávamos alheios à vida com Deus, ao relacionamento com Deus, Deus nos acolheu, Deus veio ao nosso encontro. E mesmo tendo sido rejeitado, mesmo não tendo sido acolhido pela humanidade, ele acolheu a todos. Então, Natal é uma mensagem que nos chama a acolher, a abraçar. Não apenas abraçar aqueles que nos abraçam, não apenas acolher aqueles que nos acolhem. Nós, na verdade, fazendo assim, não estaríamos fazendo diferença alguma, mas abraçar e acolher aqueles que não nos acolhem. Abraçar e acolher aqueles que não nos abraçam, aqueles que muitas vezes viram o rosto para nós, rejeitam, fecham o coração para nós, mas essa mensagem é uma mensagem de abraço altruísta, de amor altruísta. Essa é a mensagem do Natal. Pessoas que não se falavam, pessoas que estavam magoadas, nessa noite, nessa época, são convocadas ao arrependimento, são convocadas ao abraço. Nesse tempo de pandemia que muitas pessoas deixaram de abraçar, que muitas pessoas se isolaram com a preocupação, com o cuidado com a saúde, nessa noite nós lembramos que o abraço vai além da presença física. O abraço vai quando é de coração. O abraço acontece, o acolhimento acontece quando ele vem da nossa alma, quando ele vem da nossa intenção de estar junto, mesmo fisicamente não podendo estar. Talvez você esteja sentindo saudade de alguém que você gostaria de estar perto e poder abraçar nessa noite. Mas é o coração, e essa mensagem do Natal, quando Jesus chega e não encontra acolhimento, não encontra lugar para ele, não impediu Deus de vir ao mundo nos acolher. E isso é gracioso, isso é belo, isso é algo que a humanidade nunca havia visto e só viu com o nascimento do Salvador, do Messias, do ungido de Deus, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Então o Natal, além de nos convocar para essa mensagem de abraçar, de acolher, até mesmo aquelas pessoas que não nos acolheriam, o Natal nos chama a refletir sobre a mensagem do Deus que nos acolhe, do Deus que nos abraça. E mesmo sem merecer, quando o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 5, verso de número 8, ele explica dizendo que Deus provou o amor dele enviando Jesus para a nossa salvação, mesmo sendo nós pecadores. Em outras palavras, nós não pensávamos em Deus, nós não buscávamos a Deus, não queríamos ter um relacionamento profundo, íntimo com Deus, mas mesmo assim, Deus veio ao mundo. E Ele veio ao mundo para nos abraçar, Ele veio ao mundo para nos acolher, Ele veio ao mundo de braços abertos. E aí a palavra de Deus nos mostra isso, que até mesmo na cruz, quando a expressão máxima da rejeição de Jesus, sabe, desde o início, desde o nascimento até a morte dele, a vida dele foi de rejeição. Num primeiro momento, até a sua família não acreditou na messianidade, não acreditou na redenção que ele veio trazer. Mas depois, com a sua crucificação e com a sua ressurreição, a família dele, os irmãos dele entenderam isso, e Tiago e Judas foram aqueles que se tornaram pessoas de referência no início da igreja cristã. Tiago escreveu a carta de Tiago, Judas escreveu também a carta de Judas, e levando uma mensagem de salvação, lembrando de Jesus como Senhor e Salvador. E no dia quando Jesus estava na cruz, e a própria mensagem da cruz, ele de braços abertos, acolhendo as pessoas, não apenas sendo crucificado, mas recebendo ladrões, recebendo um ladrão, um homicida no seu reino, porque aquele que estava sendo crucificado ao lado dele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus, desde o seu nascimento até o final da sua vida, ele estava acolhendo pessoas, e ele ainda faz isso hoje. Ele acolhe aquelas pessoas que outrora blasfemavam contra ele. Muitas pessoas que falavam contra o Senhor, falavam contra a igreja,
hoje se rendem aos pés de Jesus, confessando como Senhor e Salvador de suas vidas. E não importa como nós estamos, não importa como nós estávamos, Ele é poderoso e Ele é gracioso para nos acolher. Diz o texto de que ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura. Jesus veio numa situação completamente singela, simples e humilde. O Natal nos chama a dar esse abraço simples. Sabe, muitas vezes nós achamos que o Natal, ele só acontece quando nós trocamos presentes valiosos, presentes caros, e sentimos-nos tentados em virtude de todo o comércio, né, de toda a economia que se move nessa época de final de ano. E se não bastasse o Natal, né, inventaram aí a Black Friday, inventaram mais e mais maneiras de que as pessoas estivessem comprando e trocando presentes. Talvez você não tenha ganhado algo que você gostaria, talvez você não tenha conquistado, comprado alguma coisa que você gostaria para você desfrutar, mas o Natal ele nos lembra da simplicidade, da singeleza. Então o que nós devemos olhar é olhar uns para os outros e pensar que até mesmo nessa época de Natal o que vale é o sentimento, o que vale é o desejarmos estar juntos, o que vale é o estarmos em família. E nessa noite que não podemos celebrar, já fizemos isso no domingo passado, celebrando a noite de Natal, celebrando a mensagem do Natal, mas o que nós fazemos nessa época, sem ter um culto próximo ao Natal, né, com um coral cantando, com o teatro, né, com tudo aquilo que nós costumávamos ter até então, mas nós estamos como família. Nós estamos reunidos ao redor daquele que veio nos acolher com simplicidade. Então que nós aprendamos isso, o Natal singelo, o Natal simples, do abraço que expressa todos os tesouros, do abraço e do sentimento puro que expressa toda a alegria, todo o desejo de querer o outro bem. Na verdade, foi essa a mensagem que os anjos cantaram e os anjos proclamaram. Se você continuar lendo Lucas capítulo de número 2, vai expressar isso. Os anjos falaram aos pastores e depois apareceu uma multidão de anjos cantando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então essa mensagem do Natal de Jesus na manjedoura fala da simplicidade, longe dos holofotes, longe das riquezas, longe de toda a pompa, vaidade e orgulho humano, de toda a expressão de glória humana. E na verdade a glória de Deus se manifesta na singeleza, na simplicidade. Quem sabe essa é uma noite onde as pessoas irão realmente conhecer que o que vale é dar um abraço. E um abraço vale muito mais, um acolhimento, um sentimento puro, singelo, sem presentes, vale muito mais do que todos os tesouros, do que toda a riqueza que nós podemos experimentar, de tudo aquilo que nós sonhamos na nossa vida como um todo, em todos os nossos sonhos, em todos os nossos planos, em todos os nossos projetos. É esse o Natal que eu espero que cada um de nós celebremos nesta noite. O Natal que nos fala do abraço, do acolhimento, daqueles que até mesmo não nos querem bem, porque Deus nos chamou para amar. Do Natal daquele que nos acolheu, mesmo sem merecermos, e não importa a nossa circunstância, nem o universo foi capaz de impedir isso, mas Ele desceu do céu para assumir a forma humana, para nos abraçar no início da sua vida e no final da sua vida de braços abertos na cruz. E também na singeleza do Natal, de um abraço, longe de todas as riquezas, de todos os presentes, mas simplesmente aquilo que nos chama a acolher uns aos outros, na simplicidade, sem expressar. Isso deve nos fazer pensar que a expressão do amor, a expressão do cuidado que nós devemos ter uns com os outros, não é por aquilo que nós oferecemos em termos materiais. Nós vimos neste ano o quanto a presença é importante, o quanto estar junto é importante, e que nesse Natal mais do que nunca possamos ser lembrados disso, rememorar a validade, a importância daquele que veio ao mundo para nos abraçar. Eu não sei como você está nesta noite,
nessa noite de celebração e talvez derramando lágrimas, talvez sentindo a perda de alguém, mas nessa noite que você se sinta abraçado pelo Deus da glória, por aquele que foi bebê, por aquele que foi criança, adolescente, jovem e homem e adulto, por aquele que vivenciou toda a experiência humana como nós vivenciamos, por aquele que foi rejeitado, por aquele que foi traído, por aquele que foi morto, crucificado. Ele nos acolheu. Ele tinha todos os motivos para dizer: eu não vou acolher essa humanidade pecadora. Ele tinha todos os motivos para dizer: eu não irei salvá-los. Eu não abraçarei, eu não acolherei essa humanidade pecadora. Mas Ele assim o fez, revelando amor, revelando graça, revelando cuidado. Que você se sinta assim, abraçado por Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Ele não veio apenas te abraçar para que você se sentisse acolhido, mas Ele veio te abraçar para te salvar. E isso é o mais importante. Esse acolhimento que Deus nos deu em Jesus Cristo fala da salvação. Então nada deve roubar a nossa alegria nesta noite. Noite de salvação, noite como Simeão, tomando Jesus nos braços, dizendo: Senhor, agora eu posso morrer em paz, porque o Senhor já me permitiu ver a salvação do Senhor. Lembre-se que Jesus é aquele que veio nos acolher, que veio nos abraçar, que nós possamos celebrar isso. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, celebrando a mensagem de Deus, a mensagem do Deus que nos acolhe, do Deus que nos abraça. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Obrigado porque podemos celebrar esta noite na Tua presença, na presença do Senhor que nos acolheu e que nos abraçou, mesmo sendo nós pecadores. Obrigado por esta graça maravilhosa, por este amor incondicional e por esta simplicidade, ó Deus, que nos chama a refletir, não na glória de um palácio, nas riquezas de um rei humano, na pompa e de toda a vaidade e orgulho humano, ó Pai, no dinheiro. Não, o Senhor nos chama a celebrar o Natal da manjedoura, singelo, simples, naquele momento em que o Senhor abraçou a humanidade, naquele momento em que o Senhor veio ao nosso encontro, ó Pai, na singeleza, na simplicidade, para que nós entendêssemos o quão importante é a presença, e não aquilo que nós podemos receber de todos os recursos, de toda a glória que nós desejamos muitas vezes nessa terra. Ó Pai, que nós possamos celebrar a vida, celebrar o amor, celebrar a graça no acolhimento que o Senhor nos concedeu por meio de Jesus Cristo. O Senhor tinha todos os motivos para não vir ao nosso encontro e para nos rejeitar, porque o Teu Filho Jesus foi rejeitado em todo o tempo. O Senhor foi rejeitado desde o Jardim do Éden, quando o ser humano escolheu o pecado, escolheu a desobediência, mas o Senhor, ó Deus, nos acolheu, aleluia. E se há alguém nesta noite se sentindo rejeitado, se sentindo preterido, se sentindo sozinho, se sentindo deixado de lado, que o Senhor encha o coração dessa pessoa, de cada um de nós, com a alegria do Senhor que nos abraçou, do Senhor que nos acolheu, e isso seja motivo de louvor, de gratidão. Não importa se estejamos sozinhos, ó Deus, sem a presença de uma pessoa que nós gostamos, mas nós temos a presença do Senhor que nos acolheu, que nos amou, que nos abraçou, e que esse amor, que esse acolhimento, que esse abraço do Senhor nesta noite nos leve a abraçar outras pessoas, a acolher outras pessoas, a demonstrar amor para com as outras pessoas, para fazer aquilo que o Senhor fez, ó Deus, vindo ser luz, vindo abençoar e salvar a nossa vida da condenação eterna, e que nós sejamos instrumentos para isso também. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e oramos com gratidão pelo Natal do acolhimento, pelo Natal em que o Senhor nos abraçou. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor e bendito Salvador. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você celebre essa noite, que você celebre esse tempo
do Natal, né, do Natal em que Deus abraça a nossa vida, abraça a nossa alma, trazendo alegria ao nosso coração. Estaremos juntos no próximo domingo, celebrando assim que vai ser o nosso culto de virada de ano, né, no próximo domingo. Nós não teremos o nosso culto no dia 31, às 22 horas, como nós costumeiramente temos todos os anos, mas nós teremos o nosso culto, né, de final de ano, com uma mensagem que nos fará refletir sobre o ano de 2021, né, e assim estaremos também cultuando presencialmente no próximo domingo. Que Deus te abençoe, fique na paz. Feliz Natal!